Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Meus Primeiros Passos. Continuamos nossa conversa com o Sargento Elidan, sargento do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, há 24 anos, professor e técnico de enfermagem. E hoje vamos falar sobre envenenamento e intoxicação. E segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 37 crianças por dia sofrem com envenenamento ou intoxicação. É um número muito alarmante, não é, Elidan? Considerando, que é uma coisa que poderia ser evitada, realmente é uma coisa alarmante. E a Sociedade Brasileira de Pediatria informa que dessas 37 crianças que sofrem envenenamento ou intoxicação por dia, 53% delas são crianças de 0 a 4 anos. E isso, mamãe, é isso, papai, que vocês precisam ter mais cuidado, porque esses acidentes poderiam ter sido evitados. Não é isso, Elidan? Realmente. Embora a nossa casa seja um local de descanso, de segurança, a maior parte desses acidentes de envenenamento, intoxicação, eles acontecem dentro de casa. A utilização de produtos de limpeza, medicamentos, produtos de beleza, cosméticos, eles são altamente intoxicantes. Então, utilizados de forma inadequada, por vias inadequadas, eles chegam a contaminar e envenenar as crianças e até os animais. Elidan, e o que os pais podem fazer para evitar que esse envenenamento e que essa intoxicação ocorra dentro de casa? Primeiramente, uma avaliação dos produtos, de plantas, que a gente coloca no ambiente, o tipo de pessoas que vão estar circulando. As crianças, se elas são muito pequenas, se ela tem circulação geral em casa, os animais. Então, algumas plantas, elas podem intoxicar e podem matar os animais pequenos e até crianças. Então, colocar essas plantas em locais isolados, onde as crianças e os animais não tenham acesso. Os produtos de limpeza, eles devem ser colocados num local que não seja de fácil acesso para as crianças. Então, um local mais elevado, uma portinha que tenha tranca. Esses produtos de limpeza devem ficar no seu próprio recipiente, para não provocar confusão na criança, ela achar que ela pode utilizar, que seja de fácil identificação. Então, evitar trocar embalagens. E elas são muito curiosas. A tendência é que elas peguem essas coisas e coloquem na boca, porque eles vivem testando, fazendo experiências. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem que esclarecer para eles que eles não podem ficar mexendo, a gente tem que ter o controle sobre isso e realmente tirar essa curiosidade deles e não deixar exposto em momento algum para que eles tenham livre acesso. Elidan, quais são as plantas que devemos ter um maior cuidado em casa quando temos uma criança de 0 a 6 anos? Quando a gente fala assim em plantas, a gente tem que ver que qualquer tipo de planta é passível da criança colocar na boca e dependendo do corpo da criança, alergias, pode dar uma reação perigosa. Mas as mais famosas, principalmente aquela comigo ninguém pode, essa realmente é a mais famosa de todas. E a gente ainda tem o antúrio, bico de papagaio, copo de leite. Todas essas são possíveis de provocar uma reação adversa na criança. Elidan, quais são os sintomas de envenenamento mais comuns nas crianças? Depende da via que elas foram contaminadas. Principalmente como é pela boca, é mais comum que tenha ali a dor na boca, a ardência. Pode aparecer o sinal assim, a boca avermelhada, com aparência de queimada. Ela vai sentir dor na parte gastrointestinal, que vai ali do esôfago até o estômago. Pode ter diarreias, vômitos, tontura, dificuldade em respirar e tudo isso depende do tempo de exposição que ela teve. Tem até efeitos tardios que acontecem bem depois, como a diarreia. Elidan, quando a intoxicação é feita através dos olhos da criança, qual o procedimento? É importante a gente ter uma atitude imediata, tirar esse produto dos olhos para deter que continue provocando essa intoxicação, queimadura. Então, o importante é lavar abundantemente com água, mais ou menos durante 15 minutos. É uma água limpa, deve ser colocada sem pressão e sem esfregar a área, que a gente pode provocar outras lesões. Um grande cuidado que a gente deve ter também é que na hora que estiver lavando, que esta água ela não escorra para outras partes do corpo que ainda não foram tocadas, que ainda não foram contaminadas, porque aí aumenta esse tipo de lesão. Então a gente, na hora de lavar, colocar os olhos para baixo e fazer a lavagem de baixo para cima. Elidan, qual é a melhor forma dos pais prevenirem envenenamento em crianças?
Tem um conjunto de ações que a gente deve tomar. A principal delas é não deixar esses produtos que possam contaminar a criança de fácil acesso. Então deixar no local próprio, que a criança não consiga acessar facilmente. Outra coisa é quando for comprar produtos que têm esse potencial de contaminação, de envenenamento, que eles sejam produtos originais, que não sejam de origem clandestina, duvidosa. Produtos caseiros, a gente não tem a certeza de quais componentes químicos estão ali. E às vezes o componente utilizado ali ele é altamente contaminante e pode dar um efeito adverso na criança. Nos momentos que for fazer dedetização em casa, é importante que as crianças não estejam no ambiente. Agendar um dia que as crianças estejam em outros locais e quando elas voltarem, esse ambiente já tem que estar limpo, higienizado, para que elas não tenham contato com essas substâncias. Elidan, qual a recomendação que você faz na hora dos pais adquirirem um brinquedo para as crianças? É importante que se tenha no brinquedo o selo de garantia do Inmetro. Então ele garante que o brinquedo ele não solta peças que possam fazer a criança engasgar, se machucar e principalmente também a constituição daquele produto. Então um plástico que seja atóxico, que não tenha tinta que solte uma substância que possa contaminar. Uma coisa muito grave que acontece em alguns brinquedos que não são licenciados é ele ter na sua constituição chumbo na tinta. Então o chumbo ele é um produto químico altamente contaminante que pode prejudicar a saúde das crianças. Elidan, precisamos também ter muito cuidado em relação às tintas, não é isso? Isso, realmente. As tintas hoje têm uma constituição que pode ser prejudicial. Algumas tintas que não são licenciadas, não têm uma origem garantida, elas têm na sua constituição monóxido de carbono, tem chumbo, alguns corantes que são perigosos à saúde da criança. Então é importante verificar a constituição dessas tintas que são utilizadas para pintura de berços, pintura de paredes e até mesmo essas tintas que são utilizadas para criança desenhar, pintar, tinta guache. Então que a gente compre uma tinta de qualidade que não tenha essa constituição no produto. Então é importante já verificar lá no rótulo se é um produto atóxico. Elidan, recentemente tivemos um caso de uma brasileira que estava fora do país, que ao deixar medicação na cabeceira da cama do hotel, ela teve a criança intoxicada. Ela consumiu quase toda a cartela de medicamento. Então, quais são os cuidados que os pais devem ter em relação a medicamentos na primeira infância? É importante, então, que as crianças não tenham acesso facilitado a esses medicamentos. Então, eles têm que ficar num local protegido que a criança não consiga acessar. Como a criança ela tende a imitar muito o adulto, a gente deve evitar tomar medicamentos próximo da criança. Que ela pode observar esse movimento, você fazendo aquilo ali, e ela vai tentar imitar você tomando esse medicamento. Uma coisa que a gente também deve evitar é tratar o medicamento como doce, fazer gracinha, alguma coisa assim, porque ela realmente pode achar que é um doce, achar que é uma coisa agradável, e aí pegar esse medicamento e tomar por achar engraçado, achar bom. Então o medicamento é uma coisa que deve ser colocado longe do alcance das crianças. Outra coisa é o descarte desses medicamentos. Então os medicamentos que não serão mais utilizados de forma alguma, não tem mais uso, medicamentos que já estejam vencidos, que eles sejam descartados. Quando a gente fala descartar, não é jogar no lixo. Então várias farmácias hoje, elas têm coletas desses produtos já vencidos. Então o medicamento venceu, tem uma caixa especial lá que é arrecadado, coletado esses medicamentos para que ele tenha uma destinação, um fim adequado. Jogar no lixo, jogar no esgoto, provoca um problema de saúde pública grave. Percebeu que a criança consumiu o medicamento, o que deve ser feito? Tentar tirar o resto que ficou na boca dela, que ela ainda não deglutiu, limpar a boca dela, entrar em contato com centros de intoxicação o mais rápido possível, ligar para o 192, 193 também e ver qual o procedimento ali. Se eles vão mandar alguma ambulância para atender a criança ou se você deve ir imediatamente à unidade de saúde mais próxima. Qual a primeira reação que geralmente a criança tem ao consumir medicamento inadequado? A primeira coisa, ela vai sentir uma sensação desagradável na boca,
ardor, uma coisa amarga, ela vai demonstrar isso, que tem alguma coisa estranha na boca. E ela pode ter desmaio, dificuldade em respirar, ficar sonolenta, pode vomitar. Então, geralmente é isso. E depois vem os outros efeitos, que é diarreia, né, dificuldade respiratória severa, desmaio. E dependendo de cada medicação, a criança vai ter uma reação diferente, não é isso? Isso, depende do produto que ela teve o contato. Elidan, é assustador a quantidade de acidentes domésticos que ocorrem na primeira infância. Quais são as principais causas dos acidentes domésticos hoje? Hoje a maior causa mesmo do acidente doméstico são as quedas. As crianças, elas são muito ativas, têm muita energia, elas estão sempre ali naquela correria, corre para um lado, para o outro, e às vezes não observam bem a superfície que está pisando, a esquina do corredor que vai virar, e aí se tiver outra criança, aumenta mais esse risco, né, de baterem cabeça com cabeça, né, elas colidirem entre si. Então, geralmente as quedas constituem o maior número dos acidentes que acontecem em casa. Eu até tenho uma experiência, Elidan, porque meu filho de 3 anos, brincando de pula-pula pipoquinha em cima da cama, confesso que eu não tinha visto, quando eu percebi, caiu no chão. Se desequilibrou. Realmente e teve uma fratura na clavícula. Realmente essas brincadeiras feitas em cima das camas, elas são geradoras de acidentes, até acidentes graves que podem levar à morte. Então, fratura na cabeça, né, que é o traumatismo crânioencefálico, lesões no pescoço, que é lesão na coluna. Então, é muito grave, né? A gente não deve deixar as crianças pulando em cima da cama. A cama realmente é um local para deitar, para descansar e não para ficar pulando. Então, a gente deve evitar essa brincadeira de pular na cama. Outro acidente doméstico muito comum são os afogamentos em piscinas, né? Tanto em clube como as piscinas residenciais, em condomínios. Isso, os afogamentos, eles realmente são acidentes que acontecem com grande facilidade, não são raros. Então, os afogamentos nas piscinas, eles realmente são graves, eles acontecem. A gente deve tomar um monte de cuidados, que é sempre monitorar a criança, estar de olho sempre. A gente não pode deixar em nenhum momento de deixar de seguir as crianças com os olhos. A gente sempre tem que estar olhando onde elas estão, o que elas estão fazendo. Caso a piscina não esteja em uso, elas devem ser cercadas, evitando que a criança tenha acesso a elas. Então, o importante hoje é que elas sejam cercadas e não que tenham telas de proteção, redes de proteção. Isso é importante, mas o que evita realmente delas entrarem na piscina são as grades de proteção. E quando a gente fala em afogamento, não é só em piscina, a criança também pode se afogar em baldes, pode se afogar no vaso sanitário, nos tanques, nas bacias. Então é importante que as crianças não estejam expostas a esses recipientes com água, que eles provocam afogamento também. Quantos centímetros de água numa bacia, numa banheira, já se torna perigoso para a criança? Qualquer quantidade que cubra ali a boca e o nariz já é o suficiente para provocar um afogamento. Outro lugar que precisamos ter muito cuidado é com o acesso das crianças à cozinha. O número de acidentes com queimaduras na primeira infância é assustador. Elidan, nada de criança na cozinha, é isso? Geralmente não é bem assim. A cozinha, como os outros ambientes da casa, são locais que as crianças podem frequentar. O que a gente deve evitar é que as crianças fiquem brincando na cozinha quando a gente estiver preparando os alimentos. Então, quando estiver fazendo os alimentos ali, estiver mexendo com fogo, estiver mexendo com material pérfuro cortante, é importante que as crianças estejam mais afastadas e que não estejam brincando, correndo ali para evitar acidentes. Elidan, existe queimadura provocada através do choque elétrico? Sim, a energia, ela produz vários efeitos no corpo do ser humano. Um deles é produzir calor. Então, dependendo da corrente elétrica que passa pelo corpo da pessoa, provoca um aquecimento tão grande que realmente provoca queimadura. Então, aquela área onde se tem contato ali com o material que está saindo energia, então você pode ter queimaduras nesse ponto e a energia vai percorrendo o corpo, e no ponto onde essa energia sai também pode ter uma outra lesão, que é uma queimadura. Então, desde o ponto onde tem contato, todo o local por onde essa energia percorre, até chegar no ponto de saída, a pessoa pode ter ferimentos e queimaduras. Até parada cardíaca, né? Dependendo da voltagem. Isso, então dependendo do tempo que a pessoa ficou exposta
a esse choque elétrico, então mais de 10 segundos, a pessoa já pode ter uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito. Oi mamãe, oi papai. Você sabia que os acidentes domésticos matam mais do que acidentes de trânsito na primeira infância? Pois é, eu gostaria de convidá-los a seguir as redes sociais dos Meus Primeiros Passos para você ler e saber o que fazer caso seu filho sofra um acidente doméstico. Conto com a sua audiência.